Boa noite, caros telespectadores. Estamos começando mais um Inventando Moda Talk Show. E na noite de hoje eu tenho o prazer de receber ela, a Dene Fabris. Ela que é a proprietária da Sabor Brigadeiro. Tudo bem, Dene? Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. O prazer é nosso, ainda mais com uma mesa tão completa, cheia de produtos de quitutes deliciosos da Sabor Brigadeiro. Dene, que maravilha! Bom, pessoal, a Sabor Brigadeiro é uma empresa que já está há mais de 10 anos no mercado, existe desde 2012 e hoje a Dene vai contar um pouquinho sobre a história da empresa. Dene, eu queria que tu começasse contando para o pessoal de casa, né, como que surgiu a tua vontade de trabalhar com esses doces maravilhosos. Yuri, na verdade, foi a necessidade. Eu sempre gostei de cozinha e eu passei por uma fase bem triste e ruim e eu tinha que encerrar ciclos, Sim. tá? E nesse encerramento de ciclos, surgiu a oportunidade de trabalhar com doce. Como é que surgiu a oportunidade de trabalhar com doce? Eu estava numa fase que eu precisava realmente encerrar, não tinha, eu já estava com uma idade, com 49 anos, o mercado de trabalho estava fechando, já não conseguia mais emprego, precisava trabalhar, e uma pessoa que eu seguia no Face colocou no Face que precisava de uma sócia, e eu seguia ela e adorava o que ela fazia. Tá? Daí aquilo me chamou, me despertou, não entende? Assim, Te deu pá, um clique. me deu um clique, eu fui até a casa dela conversar com ela, era no Caravaggio, e para entender que tipo de sociedade, nunca tinha visto ela, não tinha ligação nenhuma, não conhecia nada. Conversei com ela e entendi o que ela queria. Marcamos um retorno de conversa quando eu retornei, eu fui com logomarca, com o que fazer, porque o tipo de doce que ela fazia aqui não vendia, que ela queria entrar em Criciúma, no caso, porque ela era de fora, Sim. e ela não tinha conhecimento Do do público. público, tá? Daí, quando eu retornei para conversar com ela, eu já fui com logo, com marca, com cor, e o que fazer? Eu A proposta passei a completa. proposta completa. A princípio, a Sabor Brigadeiro, inclusive o nome surgiu como Sabor Brigadeiro porque era para trabalhar só com brigadeiros gourmet, tá? Que estava naquela, eu fui fazendo uma pesquisa no final de semana e estava em alta em São Paulo. E eu nem conhecia, e em 2012 a gente só tinha Facebook, Sim, mal sim. tinha Instagram. Instagram, não tinha nada disso, né? E daí fui pesquisando, pesquisando, conversei com ela e o que a gente começou a fazer? Eu trabalhava na minha empresa, na minha outra empresa. De manhã, à tarde, eu me jogava para a casa dela para a gente fazer receitas. E essas receitas, o que a gente fez? A gente começou a fazer caixas, kits, e mandar para reuniões de amigos, e Para divulgar. para dar um feedback, mas a gente não dizia nada, Só mandava. só mandava, não falava de quem era, nada. Meu Deus, era uma Era surpresa. surpresa. Daí o que aconteceu? A gente precisa de um feedback. E esse feedback, o que me deixou mais atenta foi o feedback masculino, Sim, porque homem come muito pouco doce. verdade. Daí aquilo me deu um clique, eu disse assim, não, a gente tem que realmente prestar atenção na opinião, no feedback masculino, em tamanho, em doçura, e foi aonde a gente começou a se concentrar naquele feedback. E foi realmente assim, ó, hoje muitos homens dizem assim, eu não como doce. Daí eu digo, até comer o primeiro doce da Sabor Brigadeiro. E é verdade, gente, é Olha, verdade. que Daí, maravilha. então, daí uma semana antes, uns 2 dias, não, 2 dias antes da gente lançar a Sabor Brigadeiro e nome e tudo, eu fiz um post na minha página particular, dizendo que eu estava encerrando um ciclo e tal. E eu tinha dado uma data para me encerrar a outra empresa.
que era setembro, e uma semana, nós começamos dia 31 de julho, dia 20 de agosto, eu fechei a Fechou. empresa e Encerrou. me aprofundei na parte realmente da Sabor Brigadeiro, e a Sabor Brigadeiro me salvou, Que maravilha, que tá? história belíssima dele. Bom, e hoje então a Sabor Brigadeiro é uma empresa de confeitaria, né? E Isso, aí trabalha com doces clássicos e doces mais criativos, podemos dizer assim. isso. Eu gosto, como eu sou formada, eu tenho uma formação em artes plásticas e, e eu pinto. E quando eu comecei a trabalhar com a Sabor Brigadeiro, começou, eu não conseguia mais conciliar a pintura, a tela, e daí, na época da pandemia mesmo, eu não tive mais tempo de pintar, eu não pinto mais desde a pandemia. Então, o que que eu fiz? Eu não posso pintar, mas eu posso colocar a minha arte nos Nos meus doces. doces. Que maravilha. Então, assim, ó, tudo que eu crio, eu tento colocar uma pitada de arte, assim, um diferencial, Com certeza, eu acho que tá? esse é o maior diferencial da Sabor Brigadeiro. A gente consegue ver, né, esse toque artístico nos produtos. Uhum. Realmente parece uma obra de arte, uma obra de arte comestível. Acho que É, esse é o mas a teu ideia intuito, é né, essa, Dani? a ideia realmente é essa, Que tá? maravilha. Trouxe os teus conhecimentos enquanto Isso. artista plástica e incorporou na confeiteira, Isso. E né? assim, eu estudo muito, não tem? Eu Sim, sou uma estudiosa do assunto, no caso, hoje, né, me tornei, sim, né? sim. Então, assim, eu procuro estar sempre antes de chegar aqui. Antecipando as tendências. Exatamente, Né? Muito sempre, bem. E aí tu falou então que tu estuda bastante a parte da confeitaria, mas foi toda feita autodidata? bastante. Hoje eu digo que eu me descobri autodidata com relação à confeitaria e o que eu faço. Então, assim, ó, tudo, eu digo assim, ó, penso, eu acho que vai dar certo. E Vai vou lá, lá faz e o testo, teste e experimento, dá super certo. e Que isso. As combinações de maravilha. sabores também, bastante coisa. É uma união de situações, assim, sabores, arte, beleza. Então, assim, a gente vou testando, não tem? Sim. Daí eu penso, acho que vai dar E dá e dá certo, certo. né? Às vezes a gente erra. É normal, todo caminho tem os seus obstáculos, não é mesmo? E dele, qual que é o carro-chefe da Sabor Brigadeiro? Qual é o produto que Brigadeiro mais sai? gourmet. São esses Os aqui que a gente brigadeiros, está vendo é, aqui. exatamente. Os nossos doces são, assim, muito solicitados. Gente, Sim, olha, é. olha, eu vou mostrar para vocês, olha o capricho desses doces. Realmente a gente vê que são um produto diferenciado, né? Tem um toque de arte É, mesmo. a gente tenta, assim, dar um toque, Que assim, maravilha, para chamar realmente a atenção do olhar. claro. O olhar, quando tu vai comer alguma Trazer o coisa, a brilho no primeira é olhar o do, olhar que né, vai te do chamar a atenção, é. consumidor. Mas vamos falar um pouquinho sobre os produtos que tu trouxe hoje aqui no nosso programa. O que que a gente tem aqui? Eu vou Explica chamar para o pessoal de esse casa. aqui. Esse aqui, esse aqui são mandiãs. O que que são O as que que é a mandiãs? história do Conta. mandiãs? São uma pastilha de chocolate com frutas secas. Que delícia. Vou contar a história desse aqui. Conta, conta pra gente. A, a, eu, em 2011, eu fui internada numa clínica psiquiátrica e fiquei 33 dias internada. E lá eu descobri que eu tinha que fechar ciclos, tá? Fiquei muito doente e tal, e fui proibida de ir para minha outra empresa por 6 meses. Daí eu fiquei em casa e eu sou hiperativa, tenho que Não estar consegui fazendo ficar alguma parada. coisa. Daí o que que aconteceu? Era época de Páscoa, disse assim, vou fazer alguma coisa Nesse tema. para vender, para me ocupar. A minha irmã tinha ido para a França e de lá ela mandou umas Umas fotos, ideias. umas ideias,
e surgiu o Esse Mandiãs. produto. Daí mandou as Delícia. fotos, daí aquilo me deu uma animação, me animou, não tem? Comecei a fazer os mandiãs. Então, a minha vida na confeitaria, Começou com esse os produto. mandiãs e o biscoito de mel, que hoje eu quase não faço, mas o biscoito de mel foi assim que me deu alavancou, não tem? Sim. Mas os O biscoito de mandiãs, mel, ele é como se fosse um pão de mel, é isso? não, ele Não, é, é diferente. tipo um cookies de mel, Um tipo um cookies, cookiezinho. maravilhoso. Muito bom. E o Mandiãs, então, eu tenho um carinho enorme, porque foi lá em 2011, antes De de iniciar a pensar, empresa. e eu entrar na confeitaria. Apesar dos meus filhos sempre me incentivar. É, que Aham. legal. Muito bem. E o que mais que eu vejo que a gente tem alguns cookies aqui? Explica um pouco pra gente sobre O esses. cookies eu já estou começando agora, tá? Então faz aqui um mês e meio, Nossa, super que recente, é é uma bem novidade. recente. Lançamento aqui no Inventando Inclusive, Moda. esses foram assados hoje, Nossa, que tá? delícia. E então os cookies, a gente está trabalhando com vários sabores, tá? E está em alta, ainda está em alta o pistache, daí eu fiz um de pistache, Esse aqui é o de pistache. Olha, gente, que beleza. Que bonitos. esse aqui é o de ninho, e esse aqui é o tradicional sem recheio. Esses aqui são recheados. Uhum. Esse aqui é um biscoito de pistache que eu desenvolvi, tá? Esse aqui foi totalmente desenvolvido por mim. É exclusivo. Ele é Receita própria. esse aqui é sem glúten, tá? Esse aqui é um suspiro de amendoim, sem glúten, sem lactose, que eu tô trabalhando uma linha assim também. Na verdade, assim, ó, eu não posso dizer que eu trabalho sem glúten, porque a minha cozinha é uma só. Claro. Então, mas assim, às vezes eu tenho clientes que, não faz alguma coisinha sem glúten. Então a gente está começando a Vai desenvolver, incorporando, né? mas Nas receitas. tem traços de glúten, Claro. tá? Então, esse aqui, Mostra pra gente. esse O que é aqui esse? é um amoruí, O que é o tá? amoruí? Conta pro pessoal de Amoruí é casa. um bombom de amora. Que Tem o franuí, legal. que é de framboesa, eu Sim, desenvolvi ele de na amora. versão amora. A versão brasileira. Na versão brasileira, porque assim, ó, as amoras vêm para mim muito bonitas. Daí eu disse Sim. assim, pá, eu comprei o franuí, experimentei, gente, vamos fazer a versão brasileira. Claro. Então, eu comecei a fazer e agora no verão vendi muito, Porque é porque ele é geladinho, geladinho, é refrescante, refrescante, refrescante. né? As Muito bem. pipocas gourmet, eu tenho de ninho e de ovo maltine, que a gente trabalha bastante, tá? Então, a que mais vende é a de ninho, tá? E ela também, eu comecei a estudar a parte de pipoca gourmet, e meio que desenvolvi a nossa linha, tá? Muito bem. E aqui, tu me falou que trouxe uma novidade, Esse um fundi, aqui é isso é um fondue, a mesmo? gente lançou Que legal. na Semana dos Namorados. Sim. É um cookie. Olha, um A cookie. a panelinha é um cookie. Daí tu A bota, própria panelinha comestível. é comestível, daí tu bota o O fondue aqui, o recheio. recheio aqui, e vai Vai degustando. Daí saboreando, tem uns né? palitinhos, e Que capricho, Dani. daí, antes de começar, a gente fez um pralinê de pistache para botar em cima, e daí tu já vai degustando com um pralinê com sabor, com pistache, com... E a gente lançou esse kit agora no Dia dos Namorados. Muito bom, Tá? parabéns. E os doces, Que são os o carros-chefes, né? carro-chefe, então os nossos brigadeiros são muito Requisitados. requisitados, tá? Então ali na caixa tem brigadeiro, o caju com cocada, o de ninho, o cappuccino, e eu acho que tem um aqui, é caju, tá ali? Um É cajuzinho. caju, Isso. Que isso. delícia, hein? Já deu água na boca, não é mesmo, pessoal? Dani, e estou sabendo também que vocês estão com uma novidade agora, que são os coffee breaks, é isso? Isso. A gente Conta um pouquinho para o pessoal tá de casa. A gente lançou, na verdade, Coffee Break esse ano. Eu já fazia o ano passado, mas assim, pequeno, tamanho pequeno e tal, meio, acho que eu fiz uns 4 no final do ano passado, para bem poucas pessoas, assim, porque não era muito o meu olhar, não tem?
Só que esse ano eu tô com sócio agora, entraram esse ano, na partir de janeiro, então eu pedi, conversei com eles, porque assim, eu sozinha não ia conseguir, Sim, tá? Então chega uma hora que outro pede ajuda, outro busca ajuda, busca pessoas para te ajudar, sim. ou tu estuda. É necessário começar a delegar algumas funções, É, né, dele? e daí começou a ficar muito sobrecarregado para mim, então eu fui buscar pessoas para Trabalhar contigo. pensar comigo, desenvolver coisas também que chega Diferentes, e assim, ó, novas. já a gente chega numa fase que trabalha só numa linha que a gente acaba se fechando, entendeu? Daí o que que eu precisava? Eu precisava de gente com mente aberta que enxergasse a empresa de fora para dentro. Verdade. Eu só estava Muito importante. enxergando, eu só estava enxergando ela de dentro para fora. Então, a parte de fora para dentro eu não estava enxergando mais. E isso estava me incomodando muito. Então, daí fui buscar os sócios, daí começaram em janeiro. Daí a gente está trabalhando agora com coffee break. Tanto é que a semana que vem a gente está lançando o nosso menu de coffee break. Como é que funciona um pouco o coffee break? Conta para o Assim, o pessoal. nosso diferencial, assim, o nosso diferencial no coffee break mesmo é utilizar a parte artística, que eu gosto bastante, trabalhar bastante o produto artístico, né? E sabor, e muito sabor, tá? E na hora da montagem, a gente procurar fazer a montagem, uma montagem diferenciada, tá? Uhum, Então, assim, ó, mesmo que fosse um coffee break simples, tu vai sentir a diferença, vai ser diferente, sim. tá? Então, a nossa tendência realmente é trabalhar essa linha, tá? De realmente chamar o coffee break de uma forma diferente e o olhar para uma mesa de coffee break diferente. Tá? É unir a confeitaria com Confeitaria a com a decoração. decoração, com a parte Isso, artística, exatamente, né? E esse exatamente. serviço completo. É. Muito bem. Que delícia que foi te receber hoje aqui no nosso estúdio, Dani. Parabéns pelo belíssimo trabalho e muito obrigado pela tua participação. Imagina, Yuri, eu que agradeço imensamente de estar aqui com vocês, tá? E te convido para conhecer o nosso espaço, porque esse ano a gente está estudando muitas novidades e provavelmente até final de ano a gente estará com novas tendências, Os novos produtos. produtos e novas ideias, Muito bem. tá? E você ficou com água na boca? Então procura lá Sabor Brigadeiro e garanta já os seus produtos. Uma boa noite e até semana que vem.